Fala, meu povo! Então, vídeo novo em nosso canal e dessa vez eu vou continuar aquele índice com as principais forças armadas do mundo, ranking esse reconhecido pelos maiores especialistas do mundo que estão no site Global Firepower, que analisam aí quase 50 itens de todos os países aí do mundo, envolvendo aí tanto recursos naturais, quanto economia, como demografia, como as próprias forças armadas em si, enfim, tudo que o país precisa para um combate contra uma outra nação. Algo que é muito triste, muito infeliz, esse investimento bélico, ele é muito ruim para o mundo, mas ele existe e tem que ser discutido aqui. Então nós vamos continuar o ranking que parou na Índia e vamos ver quem vai chegar aí, uma grande surpresa. Antes de entrarmos no nosso assunto, agradecer sempre ao meu parceiro, onde eu trabalho. Eu sempre falo 16 anos, só que nós estamos virando agora de 2021 para 2022, que vai ser meu 17º ano trabalhando no Colégio Cotemig. Agora com o novo ensino médio, ainda mais à frente de outros colégios da grande Belo Horizonte. Então vamos lá, o quinto colocado no ranking da Global Firepower entre as forças armadas mais opulentas do mundo, na verdade, o país com a quinta maior capacidade do mundo de combate é o Japão. E aí ficou todo mundo impressionado, né? Mas o Japão não é proibido de ter exército, o Japão não pode ter forças armadas. E aí, professor, Japão tem ou não tem forças armadas? Então vamos lá. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi severamente punido após ser derrotado, perdeu todos os territórios que havia conquistado, inclusive eu sempre falo com meus colegas, os japoneses foram tão agressivos na Segunda Guerra quanto os nazistas, estão no mesmo patamar, invadiram a China, estupraram, mataram, realmente fizeram atrocidades durante o conflito. E a derrota japonesa também trouxe uma série de punições, entre elas a proibição de manter forças armadas. Proibição essa que vinha no artigo 9º da Constituição, que foi escrita em 1947 pelo Douglas MacArthur, que era o militar norte-americano que ficou encarregado de cuidar do Japão, ser ali o gerente do Japão na reconstrução que os Estados Unidos bancariam daquele país asiático. Então o Japão ficou proibido de ter forças armadas e a sua defesa seria feita, e é feita até hoje, entre aspas, pelos norte-americanos, que colocaram lá no Japão dezenas de bases militares e milhares de militares. Atualmente, os Estados Unidos ainda mantém cerca de 50 mil militares norte-americanos em território japonês. Então, qualquer país que atacar o Japão, ele vai diretamente ter um problema com os Estados Unidos, que estão alocados lá dentro, com algo próximo ali a 80 bases dentro do Japão, em especial na ilha de Okinawa, o que não agrada muito os japoneses, né? Enfim, mas isso fica para o próximo vídeo. Então, o Japão, ele tem a sua reconstrução ali embasada numa lei antimilitar. Os japoneses, eles, até certo ponto, eles acharam muito interessante a desmilitarização do país. Por quê? Porque forças armadas custam muito caro. Então, o Japão pôde investir toda a sua energia na reconstrução do próprio país. E aí os Estados Unidos, eles entenderam que durante a Guerra Fria, eles não poderiam ali ficar tomando conta do Japão sozinhos. Eles entenderam que 9 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles tinham a segurança de permitir com que o Japão começasse novamente a ter algum nível de defesa, até para aliviar o orçamento norte-americano. Tá aí os 20 anos de ocupação no Afeganistão, que mostra o quão custa caro você manter forças armadas e militares em outro país. Então os próprios americanos, eles permitiram em 1954
que o Japão não é o Brasil, mas eles deram um jeitinho brasileiro ali. Eles criaram as Forças de Autodefesas do Japão. Seria ali como se fosse uma polícia expandida. Qual é a diferença no Brasil da polícia para o exército? A polícia ela só tem uma força de atuação estadual, né? Cada estado tem a polícia. Você não vai usar a polícia em um conflito internacional. Então o Japão criou ali uma força de autodefesa, que é como se fosse uma polícia. Por que uma polícia? Uma polícia porque essas forças de autodefesa, elas estavam até poucos anos atrás proibidas de se envolverem em qualquer conflito internacional. Então o Japão pôde ali criar uma infraestrutura, pôde criar uma forças armadas para a sua defesa, já que durante a Guerra Fria era interessante para os Estados Unidos ter mais um parceiro ali com algum nível de armamento. Então o Japão constrói uma forças armadas, mas com outro nome, com uma roupagem ali de polícia. Essas forças armadas, elas têm o nome lá local de Jieitai e a sigla de FAJ. Para vocês terem uma noção, o Brasil hoje tem 334 mil militares na ativa, é o 17º maior exército do mundo. O japonês é o 23º, com 250 mil. Então é um exército ali com um número razoável, né? Exército Marinha Aeronáutica de militares. E aí tem algumas restrições, né? Como é uma força de defesa, eles não investem em fuzileiros navais, né, que é uma força de invasão, veículos anfíbios, aviões de reabastecimento, já que o Japão é um país pequeno, os seus caças e seus aviões não necessariamente precisariam de reabastecimento para poder defender o próprio país. Além do Japão assinar o acordo de não proliferação nuclear, apesar de ter sido o único país atingido numa guerra por bombas nucleares, é um país que garante que nunca irá investir nesse tipo de arma. E aí, em 2015, Shinzo Abe, o líder japonês, o que ele fez? Ele mudou e deu uma nova interpretação à Constituição japonesa, graças ali às ameaças da Coreia do Norte, da própria China, de alguma forma. E aí ele conseguiu emplacar uma lei permitindo que o exército japonês entrasse em conflitos internacionais desde que fosse para defender algum aliado. Na verdade, tudo isso foi feito para favorecer os norte-americanos. Os norte-americanos que estão ali no Japão, se eles forem atacados, as forças de autodefesa do Japão podem entrar no conflito defendendo um aliado japonês. Então o Japão ele tem uma força de autodefesa que é realmente de um nível muito interessante. Então vamos aos números que fazem do Japão o quinto país mais preparado para um combate. Então eu fui lá no site Global Firepower, tá aí o overview do Japão, e aí eu trouxe alguns dados aqui que ratificam essa posição de liderança japonesa, mesmo que seja uma liderança aí com números um tanto quanto distantes da Índia, que é o quarto, mas enfim, ser a quinta maior potência militar do mundo não é pouca coisa. Então, primeiro, reservas internacionais. O Japão é o segundo país do mundo com mais reservas de ouro, dólar, enfim, né, com mais de 1 trilhão em reservas internacionais. Então, é um país que está nesse momento apto a bancar uma guerra a longo prazo. Portos, o Japão é o número 1 do mundo, com 44 portos aptos a grandes embarcações militares. É claro que esses portos hoje são portos comerciais, mas poderiam ser usados em um conflito. Em segundo lugar nesse quesito tem os Estados Unidos com 35. População, o Japão tem 125 milhões, é a 11ª população do mundo, para quase 190 países que o mundo tem. É uma população interessante, é o quarto país do mundo em helicópteros de ataque, mesmo as forças de autodefesa serem para defesa, evidentemente você precisa atacar para se defender em alguns casos. Então elas podem ter helicópteros de ataque, que nós chamamos, são 119
né, perde ali exatamente para Estados Unidos, Rússia e China. Aeronaves para missões especiais, é o segundo do mundo. São aquelas aeronaves espiãs, aeronaves que voam a grandes altitudes, com radares especiais, enfim. E aí um dado muito importante, o Japão é o terceiro maior PIB do mundo, perdendo para os Estados Unidos e para a China. Mas o site Global Firepower, ele gosta muito de olhar o PIB de paridade de compra, que é uma forma de você pegar a riqueza do país, mas você compara a riqueza dos países de acordo também com o preço das coisas dentro de cada país. Inclusive, nesse ranking, a China já é hoje a maior economia do mundo, né? Quando você pega o PIB chinês, a riqueza produzida na China e nos Estados Unidos, mas você pega também o preço das coisas dentro da China e nos Estados Unidos. Evidentemente, o preço das coisas na China ele é menor, o que faz com que essa riqueza produzida por eles seja uma riqueza mais importante. Então, o Japão é o quarto país do mundo em termos de PIB. Porta-helicópteros é o segundo do mundo, aí um dado muito importante, é o terceiro país do mundo em destroyer, que é um baita de um navio de guerra, são 37 destroyers, e em termos de gastos militares é o sexto do mundo, com 51 bilhões de dólares investidos em 2021. Então, quinto país do mundo em forças armadas, sexto em investimentos militares. E fora o fato de que é um baita país produtor de tecnologia, é um povo extremamente trabalhador, disciplinado, é um país organizado, o que faz dele, né, uma das maiores potências militares do mundo, mesmo não sendo tão falado assim, né, por todo mundo. Muita gente acredita que o Japão não tem forças armadas. Com esses nomes, forças armadas realmente não tem, mas tem lá militares preparados para o combate no que eles chamam de forças de autodefesa. No próximo vídeo continuaremos o nosso ranking chegando aí com o Brasil. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clevinho.